Tricotando com comadres, histórias a contar, fofocas e risadas, é bom compartilhar. Olá, comadre! Olá, compadre! Seja bem-vindo ao nosso Tricotando com as Comadres. Eu sou a Cuneia. E eu, a Cuana. E você é o nosso cu de casa? Seja bem-vindo, cu de casa. Participe que hoje nós temos convidados esplêndidos, brilhosos, mais do que a minha blusa de purpurina, como sempre. Vamos lá. Hoje nós estamos aqui com a doutora Mônica Santos. Vai falar pra gente sobre empreendedorismo feminino. Isto! E aí, tem umas pautazinhas aqui que é gritante. A doutora Mônica, além de advogada, ela é empresária, ela é presidente do Sindicato de Mulheres de Guarulhos. Falei certo, doutora? Só mudando aí que é associação. É associação. Esquece o sindicato agora. É Associação de Mulheres Empreendedoras de Guarulhos. Isso, é liderança feminina. Olha que Opa, aí chique. sim. Tô dentro, hein? Fora isso, ela ainda é mãe, ela é esposa e mais um monte de coisa que ela vai falar aí pra gente, né, doutora? Isso aí. E nós também temos hoje uma empreendedora aqui para alavancar. Jovem empreendedora. Que é a Malu. Seja bem-vinda, doutora, seja bem-vinda também. Obrigada. Fique à vontade, aqui é um papo descontraído. Obrigada. A Cuneia vai dar o desenrolar aí. Não vai dar nada aqui. Não tem nada pra dar, não, minha filha. Então vamos lá. Doutora, começando aqui no nosso bate-papo. Legal. Eu gostaria de saber como você decidiu se tornar uma empresária e integrar o direito ao empreendedorismo. Legal essa pergunta. Bom, eu falo sempre que a advocacia, né, o direito me escolheu primeiro. Então, primeiro eu quis ser advogada. E aí, quando você entra no ramo jurídico, né, entra aí para fazer direito, faculdade e tudo mais, se tornando advogada, aí você entende que você precisa ser empresária. Uma coisa puxa a outra, Uma né? coisa puxa a outra. E aí você entende que você já está no ramo de empreender, né? Porque, assim, a gente tem alguns advogados seletistas, mas geralmente quando você vai fazer ali a faculdade, a sua tendência é você trabalhar para você mesmo, você ser autônomo. Então, você agora tem que aprender a ser empresário. E aí vem todas, né, as adversidades, as dificuldades, os desafios do empreendedorismo. E aí é hora de estudar E falando em empreendedorismo, Malu, qual foi a sua maior dificuldade? Qual está sendo ou já foi a sua maior dificuldade em ser empreendedora? E, aliás, você começou muito cedo, né? Sim. Com quantos anos você começou? Eu tinha 12 anos. Uau! Eu iniciei com maquiagem e o meu maior desafio são todos os dias, né? Porque empreender é muito complicado, né? Eu tenho mania de falar que a gente vive na incerteza. Porque a gente não tem aquele salário fixo, a gente não tem aquela certeza das clientes fixas. Então, é um dos meus maiores desafios, mas também, né, a minha idade é um desafio também. E ser mulher empreendedora já é difícil também. E o que te levou, Malu, assim, tão novinha, por 12 anos, falou assim, olha, eu não quero trabalhar CLT. Eu quero ser dona de mim, eu quero fazer a minha jornada de trabalho, eu quero fazer o meu salário. Ou foi a ocasião faz o ladrão? O que foi que te deu esse bom? Porque é muito novinha, 12 anos é uma criança, né? Nossa, adolescente, Sim, né? verdade. Parabéns de antemão, viu? Parabéns. Obrigada. Então, eu sempre quis ter as minhas coisas. Minha mãe sempre me deu de tudo, sempre fez de tudo por mim, mas eu sempre gostei de tudo do meu jeito, eu sempre quero mais. E chegou uma fase da minha vida que minha mãe não conseguia me dar tudo o que eu queria ter, né? 12 anos. Sonhos cresceram. Muita coisa. Mas assim, é porque eu sempre gostei de ter, tipo, meu dinheiro. Tipo, eu queria, nem que fosse, sei lá, R$100, eu queria falar, é os meus R$100, desde criança. Então, pra mim, tipo, eu falei, o que eu posso começar a fazer pra mim ter o meu dinheiro, pra mim conseguir comprar as coisas que eu quiser. E com isso, eu pensei, eu gosto de lidar com pessoas, gosto de beleza. Eu já assistia muito YouTube, vídeo de maquiagem. A gente, quando é criança e menina, ainda acompanha muito, né? Então, eu aprendi muito na internet. Quando eu comecei, eu não tinha curso de nada, de maquiagem. Fui tudo aprendendo assim no YouTube. Foi brincando com as bonecas. Eu era minha moleque, era maquiando, vivia igual uma doida maquiada, mas aprendi. E aí eu comecei a maquiar noiva, comecei
E aí eu vi que eu gostava, eu falei, meu, isso aqui é legal, eu gosto do que eu tô fazendo e eu gosto que eu tô ganhando dinheiro, é isso. E aí só foi. E aí eu não parei mais e falei, meu, investindo. Que legal, né? quero continuar e... Isso é muito bacana, mas você não acha que isso puxa uma responsabilidade muito grande pra você? Um exemplo, você no momento que era pra você ser filha, onde mamãe ia lá comprar, mamãe ia lá pagar, papai ia lá fazer e acontecer. Não. Eu Então. vou, e aí vamos supor, não deu. Esse mês não deu. Mãe, me ajuda. Tio, me ajuda. Alguém me ajuda. Você não acha que criou uma responsa muito grande? Quais foram os prós e os contras nesse lado pra você? Tipo assim, quando eu comecei, é porque eu queria ter os meus luxos, mas coisa mínima, sabe? Mas eu queria ter aquilo. Porque a minha mãe, era eu, meu pai e minha mãe, mas meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos. E aí ficou eu, minha mãe e o meu irmão tinha 1 ano. E aí eu estudava em escola particular. E aí chegou uma fase da minha vida que minha mãe não conseguia dar conta de tudo. Dar conta de pagar minha escola, dar conta de cuidar de casa, dar conta de criar 2 filhos. E por ela querer sempre fazer de tudo, eu convivia com gente que tinha mais ainda do que eu, porque escola particular, e eu queria mais e mais. As meninas compravam cada besteira e eu queria, mas tinha coisas que minha mãe não conseguia fazer. Acabei de lembrar. Inclusive, às vezes, passeio de escola. Minha mãe se esforçava pra pagar a escola, minha mãe não ia ter dinheiro pra meu passeio. Então eu pensava, meu Deus, eu era, tipo, muito doida, eu queria empreender qualquer coisa. Se eu não conseguia ir pra tal passeio, eu falava, mãe, eu vendo minha bicicleta, eu vendo isso, mãe, eu preciso ir nisso. Porque quando a gente é criança, assim, convive com crianças que têm de tudo, você quer ter de tudo? Legal. Sim. Então foi isso que me motivou, tipo, foi nisso que eu comecei, por mais que me trouxesse essa responsabilidade de quero ter, não era por obrigação. Então quando não dava certo, quando eu não tinha cliente ou quando eu não trabalhava, eu ficava tipo, poxa, tá bom? É isso. Mas isso não espanta amizades, namorados, amigos, até familiares, porque a inveja, vou te contar, viu, meu cu de casa, negócio grande, viu? Então, sempre tem, né? Mas eu sempre Mas nunca fui... foi um problema pra você, nunca perdeu amizades por conta disso. Não sei. Nunca levei pra esse lado. Porque assim, eu tento ser... Eu não acho que seja tudo isso. Eu não enxergo dessa maneira, sabe? Por mais que eu me admire muito, eu não acho, tipo, nossa, meu Deus, as pessoas vão ter inveja de mim. Nem eu sei tenho por essa que você cabeça. se admira muito. Doutora, é normal isso, nessa idade assim, tão novinha? A senhora encontra isso, vamos dizer assim, é mais comum do que a gente imagina? Porque pra mim é um caso que eu tô vendo agora. Tô conhecendo agora, eu tive o meu filho, eu tenho meu filho que com 16 anos, já era empreendedor também, né? Mas eu sempre achei que era um caso isolado. Conheci a Malu agora, que inclusive faz parte do grupo de amizade deles. Mas é normal, doutora, assim, a senhora encontra com essa facilidade pessoas novas, ainda mais hoje? Porque hoje não é só botar a mão na massa. Hoje você fez um vídeo pro TikTok, você é um empreendedor, né? A gente conhece tantas crianças aí que tá sustentando... De verdade, tem uma menina de 11 anos, que eu não sei o nome dela agora, ela sustenta a família. A mãe dela, depois dela não trabalha mais, porque ela, graças a Deus, né, conseguiu... Bate de BMW, bate de casa no condomínio. Tipo, hoje virou sustento. É uma forma de empreender, né, doutora? Eu vejo, na verdade, assim, eu vejo de várias vertentes para você ser hoje um empreendedor. Cada um tem a sua história. Olhando aqui um pouco da história da Malu, eu consegui enxergar que o que motivou ela foi a ambiência. Ela estar naquele ambiente que estava onde pessoas que prosperavam, que tinham uma outra outra realidade, ela queria estar naquela realidade. Então ela se achou numa situação de como que eu vou chegar naquela realidade. E a fuga dela foi, eu preciso trabalhar mais, preciso ganhar mais dinheiro, aquilo custa, aquilo é caro, e eu preciso de grana. Exatamente. Então, o que motivou ela foi a ambiência. E isso é muito importante dentro do empreendedorismo. Isso foi o combustível dela. E eu acho que deveria ser, na verdade, isso é muito nítido, porque tem pessoas que têm 30, 40 anos e não entendeu isso sobre a ambiência. Exatamente. Entendeu? Ela com 12 já entendeu o que é ambiência. Né? Eu falo que se você senta numa mesa e tirando o familiar, né? Você coloca aí, coloca no seu dedo 5 pessoas. Coloca aí família e os outros 4. Se dessas 4 pessoas que são mais próximas a você, você é a mais inteligente, tá na hora de sentar na tua mesa. Exato. As pessoas estão sugando. Gostei. Estão sugando de você. Então, se você é mais inteligente, se todo mundo vai sugar de você, o que vai acontecer com você? Vão se equiparar a você. E você tá sugando de quem? De ninguém. Você tá sentando em que Sendo mesa? sugado, né? Que mesa você aí de casa tá sentando? Vamos rever a mesa que a gente tá sentando. Doutora, tirando a OAB,
Tá. Que é um desafio. Legal. Que hoje você passa numa USP, numa PUC, mas não passa na UB, gente. Não faz. Na aula. Eu tô fazendo o terceiro semestre de Direito. No primeiro dia de aula, do primeiro semestre, eu já escutei professores falando assim, olha, então, a OAB é muito impossível, mas não é difícil. Ou seja, não é que ela é difícil, porém não é impossível. Não, é impossível, mas não é difícil. Nossa, meu Deus, eu, tipo assim, então vou viver sendo consultora jurídica, né? Não Mas é pra isso. amadores, né? Tirando a OAB, a maior dificuldade que a senhora encontrou nesse meio de mulheres. Porque assim, a gente encontra dificuldades, como a Maluzinha falou, Tá. né? Da Malu, além de ser mulher, ainda jovem, né? Tá. E a senhora, qual foi o maior... Um exemplo, brigar por clientes, né? Carteira de clientes. Pode ser também. Ah, é mulher. Qual é o desafio que a senhora encontrou aí por ser mulher? Tá. Partindo da sua pergunta agora sobre desafios nessa situação, eu nem vou colocar mais agora nesse ponto sobre mulher. Eu acho que o maior desafio é lidar com pessoas. E seja ela de gênero, número e grau. Lidar com pessoas. Hoje o meu maior investimento está sendo entender pessoas. Porque quando você entende o jogo de pessoas, você entende mente. Você entende ainda? Ainda não. Entender comportamento. Porque muitas vezes, dependendo da forma que a gente se porta, vai ser a atitude da outra. Então a gente tem que saber primeiro qual é o comportamento que eu quero transmitir para aquela pessoa, qual é o gatilho que eu vou trazer dela. Então, se você souber levar, dependendo em qualquer ambiente. Hoje, sendo empresária, eu tenho pessoas que eu lidero que são mais velhas. Eu tenho outras pessoas que eu lidero que são mais novas. Eu tenho outros que são advogados de 20 anos de casa. Cabeça Hoje. duras. Então, assim, a gente tem vários tipos de pessoas com suas experiências, com as suas expertises, com o seu passado, com as suas manias. Então, lidar com esse tipo de pessoa, primeiro a gente precisa se autoconhecer. Para a gente saber como que a gente vai gerenciar aquilo. Então, lidar com pessoas ainda é o meu maior desafio. E quando você aprende isso, isso melhora seu casamento, você melhora a sua relação com filhos, você melhora muita coisa. Então, é só sucesso. Isso é diariamente, né, que a gente tem que fazer. certeza. É um trabalho diário, porque cada dia você encontra uma pessoa e que você vai falar de uma forma, você vai agir de uma forma, né? Então, isso é o dia a dia. Eu tenho um grande mentor aí, que é um cara fantástico, é o Thiago Brunet. E eu não sei se vocês ouvem também bastante ali o podcast dele, né? É o Brunecast. E Brunet patrocina a gente. patrocina a gente. E uma das coisas, assim, que ficou muito marcado pra mim é que a gente precisa atingir a nossa maturidade. E pra atingir a maturidade, a gente precisa de 4 coisas, né? E então, dentro dessas coisas, a gente precisa ter a questão altamente ali cognitiva. Então, tem que investir a questão de cognitivo. A gente tem que investir em inteligência emocional. A gente tem que investir na questão relacional e espiritual. Quando você atinge os 4 no seu grande potencial, aí você entendeu sobre maturidade. Né? Então, quando a gente é madura, você só... Mônica, eu sou madura? Se você atingiu esses 4 elementos no seu alto potencial, você entendeu o jogo. E quando você entende o jogo da maturidade, você entende pessoas. E quando você entende pessoas, você entendeu sobre negócios. Pô, então tá errado. Eu não sou mulher madura, eu não entendi pessoas, eu não me entendo. Doutora, tem um horário? Deu ruim pra mim, viu? Doutora, você é libriana, né? Eu sou libriana. Quais as características da libriana? Bom, primeiro, indecisão. Eu sou indecisa pra comprar uma roupa. Eu sou indecisa pra, assim, principalmente quando me dá muita opção. Então, pra roupa, eu vou em 50 lugares e volto no primeiro. Não acredito. A senhora quer falar assim, tô indo entre o verde e o amarelo, um de cada. É isso. Isso. Tem um pouquinho. E obviamente a balança, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu doso tudo. Eu sempre vejo o que mais me compensa. Então eu tudo coloco na balança. O bom e o ruim. Aí eu tento consertar tudo que aquilo é ruim. Quando não tem mais jeito, aí é melhor eu partir. Eu tô virando fome aqui. Qual o seu signo, Maluzinha? Ares. Quais as características da Ariana? Ixi, eu já conheço. Ai, meu Deus, fala, Malu. Dizem que é difícil de lidar. Dizem? 99% são as pessoas, mas tem 1% sobrando. Eu sou esse 1%. Meu Deus, é incrível, isso é do ariano mesmo. É incrível deles, né?
segurança, né? São seguros. Então, eu não entendo muito de signo, mas falam que é difícil. Mas eu sou uma pessoa de muita personalidade, tipo, eu sou bem, tenho bastante opinião. Mas eu não acho que eu seja tão Tem difícil, duas não. mulheres que me marcaram por ser libriana. Xuxa e Ana Maria Braga. Já serviu pra você entender? Xuxa e Ana Maria Braga, gente do céu, potência, né? Elas são librianas? São. Não, arianas. Ariana. Você é ariana, né? Sim. Libriana é a doutora. Eu sou geminiana. Nossa, E eu, sou choque. escorpião. Eita, a mesa que tá. A mesa Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. É a mesa da água e do fogo, né? Literalmente. É água e fogo. Gente, agora eu quero presentear vocês. Eu vou dar Nossa, pra eu, Maluzinha. ela usa muito celular. Eu acho que vai ficar, daqui um dia vai ficar só a comadre, né? É a comadriana. Eu tô dizendo assim que eu quero presentear a Malu e ela vai presentear a doutora. Tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui, viu? Linda. Nossa, vocês estão muito chiques. Uhul! Participar aqui, ó, ganhar a sua também. Tricotando com as comadres. Tricotando com a comadre, isso aí. Linda. Doutora, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Quais foram os maiores desafios e motivações durante a sua formação em Direito e a sua especialização em contratos? Porque eu vi que você tem especialização em contratos, né? Tá. Desculpa, você quer saber os desafios? Isso. Porque eu imagino que a lei, do mesmo jeito que você gera para um cliente... Tá, entendi. Assim, ó, na verdade, não vou dizer que são desafios, né? Porque foi uma escolha. Sim. Então, tudo aquilo que você escolhe pra vida não se transformou em desafio. Direito nunca foi um desafio pra mim, porque não é uma coisa imposta, é uma coisa escolhida. Né? Então, eu quero viver daquilo, eu quero seguir aquilo. Então, é um prazer ter aquilo na minha vida. Então, quando você tem essa questão de querer, é que nem você tem a fome, você é sedento, né? Em querer entender tudo aquilo. Então, obviamente, com experiência, né? Eu estou na área do direito desde os meus 16 anos. Olha! Né? Então, eu fui um dos primeiros estágios e eu nunca saí do escritório de advocacia. Né? Mas você começou dentro de... É isso? Do direito. Na verdade, assim, né? Eu inicio ali, me identifiquei com a Malu, porque eu também inicio com 12 anos. Mas trabalhando em serviços braçais, né? Então, eu trabalhei em padaria, trabalhei em sorveteria, trabalhei limpando, babado. Vocês imaginar, eu fui trabalhando. E até que eu consegui uma oportunidade, que tava lá, escritório de advocacia, auxiliar de escritório, sem experiência. Aí eu cheguei lá, já completou a vaga. Eu falei, como assim completou a vaga? O senhor nem me ouviu? O senhor sabe quem eu sou? É uma história incrível a minha entrada no direito. Ele falou, não, eu não sei quem você é. Eu falei, eu sou a melhor funcionária que o senhor vai ter esse ano. Era 31 de dezembro, tá? Isso é uma observação. Eu tenho uns exemplos pra ele. E aí foi muito incrível, porque ele me deu essa oportunidade. Fiz um teste lá de 15 dias e fiquei 4 anos nesse escritório, né? Até que, infelizmente, ela acabou falecendo, né, e tal. E aí eu fui indicada para outro escritório, onde eu fiquei, me tornei sócia desse escritório, né? Então, eu fiz toda a minha evolução. Ali, não era. Até 3 anos, eu tinha que uns 20, né? Uns 21, né? E entro na faculdade, engravido, e eu só entro volto pra faculdade depois que passa pelo menos 2 anos do meu filho, é quando eu retorno pra faculdade, né? E aí eu fiquei no escritório estagiando e já me tornei associada, e depois que eu fui ali ter a minha vida, e ainda é meu parceiro, ainda olha hoje, que legal. A gente tem uma super relação, enfim, né? Ele é incrível, é um advogado incrível, me ensinou muitas coisas. Então, assim, isso nunca foi um desafio, foi um amor que eu tive. Então, saber a especialização de contrato, isso veio de experiência. Obviamente, para você saber sobre isso, não entra só apenas em estudar. Entra também o cliente. Então, veio o problema. Eu falo que o advogado, ele aprende muito com o problema que é lhe dado.
A gente Ali do nunca... momento, né? Entendeu? Então, assim, eu trabalho em cima de problemas. Se você tem um problema, você vai lá no meu escritório, vai passar, eu vou estudar aquilo e vou te dar a melhor solução. A senhora concorda que o advogado vive da desgraça alheia? Meu Jesus. Olha, Eu escuto isso o dia inteiro, viu, gente? Por isso que eu perguntei. eu falo que advogado é a solução. Quando você não tem a solução no fim do túnel, é com ele que você conta. Pô, então é uma profissão que nunca vai saturar. Por que todo você dia tem gente procura? fazendo merda, Por que né? você procura advogado? Porque você tá numa situação complicada, Sim. você não sabe como resolver aquilo, você não sabe quais os caminhos, você não sabe o seu direito, você não sabe... Às vezes você tá na frente de uma pessoa que, poxa, vai resolver esse problema. Se não resolver, no mínimo ele vai amenizar o seu problema. Então, eu acho que, assim, esse cara é um anjo. Esse cara, assim, Deus, advogado, essa brincadeira. Advogado do diabo, né? Brincadeira. Já teve algum caso, tirando o meu, lógico, que você quis matar a sua cliente? Eu não conto, tá? Eu não conto. Então tá bom. Então tira nenhuma, Bom, então vamos, já que esse negócio é meio lá, né, falta de liderança, como surgiu a associação na sua vida? Como é que foi, assim? E foi um desafio? A senhora, porque a senhora tem uma autoconfiança incrível, né? Ela com passa, certeza. eu tô saindo daqui até melhor do que eu entrei. Ai, que legal. Bom, isso aí, energia Uma energia, né? Uma coisa boa. E então, como que surgiu a associação assim pra senhora e esse desafio que foi? Porque uma coisa é você fazer parte de uma associação, outra coisa é você presidir uma associação, né? E ainda mais de mulheres cheias de TPMs. Nossa, nem me fala. Nem As fala. TPMs. E pra 2026 aí eu já tenho até uma indicação pra ser presidente do Rotary de Guarulhos, então, do Clube Aeroporto, né? Então eu tenho mais um desafio aí para um ano pra enfrentar. Não, repete, então, a senhora tem o quê? Eu tenho um convite para ser presidente. Nossa. Então, 26, 27. Aproveitem, Então, fechem contratos com ela agora. Que ainda tá no precinho razoável. Vitalício. Sem poder ter Bora, reajuste aí, potência, viu? hein? Network, bora. A senhora dá um desconto. É isso vai lá. aí. Mas a liderança feminina, ela veio num prazer também de servir. Eu acho que a gente tem esse propósito em vida de servir. E eu identifiquei muito essa questão de trazer aquele meu conhecimento. Eu sigo muito o Mário Sérgio Portela, onde ele traz 3 princípios basilares. Isso foi o que foi promissor na minha vida para me entender sobre servir. Então, praticar o que se ensina, perguntar o que se ignora, né? E assim, ensinar o que se sabe. Então, quando eu entendi sobre esses 3 pilares, mudou. E a energia dessas mulheres também, porque eu não faço nada sozinha. Na verdade, a Life existe, né? A liderança feminina existe, porque elas também se motivam em estar lá, em apoiar a rede de mulheres. Eu só fui o pontapé. Mas hoje, dentro do grupo, elas se conectam, elas se indicam, né? Elas estão, uma apoia a outra num evento da outra, né? Uma vai, faz lá a reunião, quero conhecer o seu negócio. Então, tudo isso também veio de uma força que eu entendo que talvez estava sendo um setor que estava... Não tinha um olhar, sabe? Embaixo, né? Embaixo. Tava Então, adormecido, na né? hora que essas mulheres entenderam a potência que elas eram, eu só fui a percussora do negócio. Mas, na verdade, tudo existe pela união delas. E óbvio, é um desafio, mulheres. E aí eu falo que são pessoas, né? E aí tem todo o investimento de entender. Porque estar junto com mulheres... E o que eu quero tirar hoje, eu vou te falar muito real. Eu quero tirar essa imagem de que mulher juntas não dá certo. A gente tem isso. Mulheres juntas não dá certo, né? Mulheres invejosa. Meu, a gente precisa tirar essa barreira. Precisamos entender que mulheres juntas dá certo, evoluem em negócios, entendeu? A mulher só sabe fazer fofoca. Não, cara, não é isso.
tá na hora da gente mudar esse conceito, porque a gente vê uma gerência aí de homens, Sim. milenar, inclusive, vamos colocar aí, maçonaria, né? O Rotary também é novo aí, incluindo mulheres. Era isso que eu ia falar, porque É eu novo, conheço que o Rotary é novo. era só masculino. Sempre foi, mas uma ordem judicial, Ah, né? Advogados. A gente quis fazer parte do negócio. Você vê o poder da gente. A gente quis, foi lá e conseguiu, né? É muito linda a história do conseguindo. Rotary por conta disso, porque de fato foi uma ordem judicial que incluiu mulheres. Uma mulher tentou ir lá e desativaram o clube porque incluíram mulheres, porque não era permitido na época, né? E estamos falando de uma década recente, Sim. 90, né? E aí a ordem judicial, o juiz mencionou, né? Foi nos Estados Unidos, foi na Califórnia. E eles incluíram, dizendo que a mulher era permitida por questão, né, da Constituição Federal, Sim. enfim. E a mulher foi permitida. E agora em todo mundo é permitida a mulher. E em 2022 nós tivemos a primeira mulher presidente do Rotary Internacional. Foi a primeira mulher presidente do Rotary Caramba. Internacional. E olha a responsabilidade pra senhora aí, super, né? super, né? Maravilhoso. E é isso. Então, ainda Não, é que assim, o meu é nacional. municipal. É. Mesmo assim. Ali, e aí entra que dentro do município você tem uma média aí de 6 Rotaries, né? Então cada um pelo seu clube. Então eu vou ser pelo meu clube, Certo. né? Mas mesmo assim, Não, mas uma lógico. Andipa tem. Com Além certeza. da Dia internacional responsabilidade, convida. a responsabilidade é também, assim, de uma satisfação, né? Um espaço conquistado, né? É uma conquista ímpar, né? É verdade, verdade. E a gente tem que agradecer todos os dias por cada conquista, por cada vitória, ainda que seja mínima. Eu fui pra uma essa pessoa. vez numa obra, e aí eu fui lá pra fazer a venda do meu produto, né? E chegando lá, por Deus, doutora, eu acho que o carro mais simples que chegou na época lá, devia ser, né? Não tem tanto tempo assim também não, tá? Isso deve ter uns 5 anos atrás. Eu acho que era Porsche. Eu vou dizer que era Porsche porque os outros que falam pra vocês vão estar a preço muito acima do Porsche. Então os mais simples tinham lá em Porsche. E aí um monte de carro chegando, tinham marcado a reunião para as 7 da noite. Tá. E aí meu vendedor falou assim pra mim, vamos lá, tá? A gente vai discutir sobre valores pra fechar, pra assinar já o contrato. Tô levando o contrato. Eu falei, vamos. Falei, quando ia discutir valores, eu ia junto, acompanhava, né? E aí foi chegando um carro atrás do outro, um carro atrás do outro. Eu do outro lado da rua, dentro do carro, junto com o meu funcionário, esperando chegar todo mundo. A gente ia entrar pra ficar lá, né, com cara de pastel. E aí a gente esperou, chegou um carro atrás do outro, acho que tinha mais ou menos 20 carros, assim, de só nave mesmo. E aí nós entramos. Quando nós entramos, tinha um rapaz muito bem vestido, um senhor, um jovem senhor, muito bem vestido, e foi nos recepcionar. Aí falou assim, quem é ela? Ela é a diretora da empresa, assim. Vocês aguardem um minutinho? Aí desceu o contratante. E tinham vários homens, só homens, não tinha uma mulher. Vários homens, tudo de terno, gravata. E eu falei, uau, acho que eu tô com a maior potência de São Paulo aqui hoje, né? E achei estranho, só homens, sabe? Na minha ingenuidade, nunca passou o que estava acontecendo ali. Que era um encontro de maçonaria, ou Rotary, enfim, nunca passou na minha cabeça. Mas o impacto, só pra vocês de casa terem uma ideia de que o que a gente tá falando é fato, eu passei por isso. Eu cheguei lá, aí desceu esse diretor, esse contratante, ele até então pra mim diretor, né? Desceu e eu falei assim, não, mas ela não pode estar aqui. Inclusive, ela quebrou um ritual. Protocolo. Sabe o que aconteceu com o de casa? Foi todo mundo embora. Não houve reunião naquele dia, porque eu estava lá, porque era uma mulher, não sei o que se passava ali, sei que mulher não podia entrar, não podia vê-los, e se você entra, como se fosse uma maldição. O que eles iam fazer ali não ia rolar. Tem noção. Foi todo mundo embora, eu não sei até hoje o que era aquilo. Eu quero o clube da Luluzinha, por favor, gente. Eu não sei até agora o que era aquilo, não sei. Depois Que o meu chato. funcionário falou assim, olha, eu não sabia também que não podia, porque depois ele entrou em contato, olha, não podia entrar mulher e tal. Ele falou, olha, e eu acho que lá era um encontro de maçons, alguma coisa do tipo. Não vou falar com propriedade, porque até hoje ninguém sabe o que era. Sei que foi todo mundo embora. E eu vi um cara de pastel, do mesmo jeito, eu não entendi. E, só pra detalhe, perdi a obra, não me deram a obra. Foi pra assinar o contrato, eu não ganhei obra. Nossa, eles levam muito a sério essa questão de tradição, né? É complicado mesmo, mas, enfim. Maluzinha, hoje quem é a cabeça da casa? É você ou é sua mãe? Minha mãe. Sua mãe? Tirou mesmo. Sempre. A minha mãe é meu padrasto, com certeza. Sempre. Sempre. Respeito em primeiro lugar. Com certeza. Olha isso. Até né? porque cabe em qualquer lugar, né, Malu? Porque a gente, no meu caso, no caso da Cuneia também, imagino que de vocês, a educação que a gente teve
a gente está vendo que é muito diferente do que está vindo agora nessa geração. Eu, particularmente, eu moro muito próximo de uma escola, na mesma calçada de uma escola, e eu vejo crianças mesmo, tipo de 9, 10 anos, o jeito que eles tratam os pais, e eu percebo também que os pais não estão nem aí, para eles tá normal. Gente, não é normal, né? Eu admiro você, os filhos dela, eu sempre falo, são assim, exemplos, e não que os meus não sejam também, mas eu tô dizendo porque os meus já são formados, tudo já são, né? Mas eu tiro pelos os dois dela menores, e assim, é isso mesmo, Malu. Independente de qualquer coisa, os pais em primeiro lugar, né? Eu acho que isso não tem como ser diferente. A gente que vem de uma família, né, assim, a gente não consegue ter nada diferente disso. Não ter menos que isso, não é verdade? E tudo e qualquer coisa que eu conquistei, foi tudo através da minha mãe, assim, tipo, não tenho nem palavras. E quando chega alguém lá no seu estúdio, olha esse bebezinho lá, fala assim, eu queria falar com a dona, você pode chamar a dona pra mim, por favor? É basicamente Já aconteceu isso? Já? Não, com essas palavras não, mas assim, tipo, às vezes eu sinto assim, o olhar da pessoa me fala, é ela? Tipo, a pessoa... Essa criança... Essa menininha. Aí, mas tipo, eu trato todo mundo da mesma maneira, super profissional, cumprimento e tal, dou a ficha de anamnese, e aí segue o procedimento normal. Eu fui obrigada a aprender a não me amedrontar por isso. Olha. Se fosse, eu seria... Com 12 anos eu maquiava noiva, então eu tinha que saber me impor. E eu sempre fui muito faladeira, então isso pra mim não foi tão desafio, porque eu tive que aprender a me impor. Já chegaram a desmerecer o seu trabalho por conta da sua idade ou desvalorizá-lo? Diretamente não, também, né? Mas, inclusive, eu acho que por eu me impor tanto, por eu já ter essa característica de, tipo, eu sou isso, eu sou a cara da minha empresa, eu sou uma empresa, eu não ajo só como se fosse, tipo, uma adolescente, uma menina que tá tentando entender. Não, eu tô tentando, eu já estou. Olha isso. Então eu tento passar isso pras pessoas porque eu preciso dessa credibilidade, eu já meio que já sou cobrada por isso, porque olham pra mim e não dão crédito. Então se eu não me impor, ninguém vai me dar crédito de fato. Então, nunca chegou a acontecer, porque, né, sempre me impus, mas já teve muitas vezes de, tipo, eu senti isso, igual eu falei, da pessoa chegar e a pessoa, tipo, aparecer, oi, tudo bem? É Malu? Eu, sim. E atender normal, mas também eu sinto muito que, às vezes, valores, as pessoas reparam bastante nisso. Então, tipo, às vezes eu sinto que as pessoas... Claro que não todas, até porque se eu estabelecer esse preço, é porque eu consigo me organizar dessa maneira e ter o meu lucro. Se não fosse viável para mim, não seria dessa forma. Mas eu sinto que tem gente que às vezes não me conhece ou manda uma mensagem para saber quanto que é, às vezes acha caro, porque tipo, nossa, ela é tão novinha. Tem valor, tipo, sabe? Então eu sinto... É bem raro disso acontecer, porque, né, graças a Deus. Mas quando acontece, eu já aprendi a lidar com a situação. Quer fazer? Faz. Não quer? Tudo Tchau. bem. Gente, Tá tudo bem certo. assim mesmo, viu? Eu sou cliente da Malu. Eu tô sem cílios hoje, porque eu tô com uma alergiazinha e tô tratando, mas é bem assim mesmo. Ela é... Oi, eu sou a Malu, sou proprietária e sou profissional acima de qualquer coisa. Independente de ser proprietária ou de ser a funcionária, eu sou a profissional. E tá de parabéns, porque é uma grande profissional mesmo, viu? Promissora, e tem uma carreira pela frente brilhante. Você falou pra mim que agora você vai começar o curso de biomedicina, não é isso? Olha! Quer dar um jeito no que tá errado, né, gente? Inclusive, essa semana eu fiz a minha matrícula, tô ansiosa. que Se não for benção. hoje, mas provavelmente quando sair o episódio eu já vou ter fechado. Já desde já, parabéns. Obrigada. Eu pretendo atuar na área de estética, né? Mas tô bem ansiosa pra terminar logo. Nem comecei, mas sério, eu sou apaixonada por essa área. Eu iria fazer odonto pra trabalhar com a área de lente de contato e injetáveis, mas eu procurei estudar pra mim ver o que eu me identificava mais, e eu achei que biomedicina pra mim me agrega mais, porque eu vou poder mexer com estética corporal também, e eu achei o máximo. Então eu optei por esse, e tô muito ansiosa. E é o que você quer pra sua vida. Sem dúvida. Parabéns.
Quero abrir minha clínica futuramente e expandir cada vez mais, mas não quero parar com o que eu já trabalho. Eu vou fazer faculdade, começar a trabalhar com isso, abrir minha clínica, mas eu quero manter os estúdios de cílios. Legal. Legal. Doutora Mônica, quem que é a Mônica Santos fora do currículo? De verdade, hein? Verdade. Adoro essa Aqui pergunta. só tem Eu verdadeiro. adorei essa pergunta, vai ficar aqui, ó. Diga lá, doutora. Nossa cor de casa quer saber. Quer saber, né? Olha, a minha vida, eu sou bem fechada, né? Nessa questão. Só poucos amigos, né? A minha diversão é muito singular, porque é cama, Netflix. Ah, Eu meu sou Deus. Eu né? nem sei o que é isso. Assim, também não. Curtir com os amigos ali, questão de sei lá, um final de semana em sítio, mas é sempre muito privado. Eu sou muito família, né? Gosto muito de estar com meus pais, preciso Que estar legal. com meus pais. Então eu não sou, né? Não tem nenhuma novidade, assim, né? Como que é o nome do seu esposo? Oi? O nome do seu esposo? Então, não tem esposo, né? Então, mas ela não tem esposo, mas ela tem um homem na vida dela. Eu descobri. Não tenho. Tem, eu tenho o nome dele. Ó. Aqui, ó. Olha só, que ele chama. Murilo. Quem é Murilo? Conta pra gente. Murilo é o meu filho de 11 anos. Esse é o Já grande homem, descobri, né? Esse é um grande homem na minha vida. Enfim, meu parceiro, meu companheiro. Qual a idade Eu dele, falo, doutora? ele tem 11 anos. A gente fala assim, ser mãe é uma dádiva de Deus, né? Porque a gente não só tem o prazer de dar à luz e botar um ser humano na vida, botar um ser humano, mas também ele fazer parte da nossa vida, né? É o melhor amigo da gente. Verdade. É aqueles que dão o ombro pra gente chorar. Os meus são. Assim, eu Resumindo, falo sabe que que os meus são tudo meio... maior meio, né? motivação que eu tenho em vida é pelo meu filho. De dar uma condição melhor para ele, da onde eu vim, né? Até porque eu venho de uma região periférica, vem todo um crescimento, né? Então eu queria trazer um outro cenário de vida para o meu filho. Então, assim, hoje proporcionar ele algumas outras condições e até ambiência para ele. Sim, Né? é. Ele estar em uma outra ambiência, para mim sempre foi a maior motivação. Então a gente está sempre juntos, a gente é bem parceira. São Ele parceiros, vai pro escritório, já faz algumas coisinhas no escritório. Eu nunca vi ele lá. Já viu, né? Ainda tá lá. É isso Doutora, aí. agora vamos lá. Qual foi a experiência mais marcante como palestrante que você já deu? Assim, que você. Como palestrante. O que Uma você. experiência? Vamos lá. Como palestrante, eu não sou muito de dar muitas palestras, Tá. né? É que geralmente as minhas palestras elas são formatos ou De masterclass, tá. masterclass, que geralmente é salas fechadas, são mentorias, né? Certo. Então eu sou mais focada nisso. Tá. Mas quando sou chamada para alguns eventos, primeiro o nervosismo, né? Né? Aquele friozinho na barriga, Não né? tem como negar, né? Então Sim. você chega lá, Mas eu acho que quando você sobe no palco e você vai falar de algo que você tem autoridade e domínio, não é difícil. É. Difícil é quando você tem que trazer algum assunto que você não tem domínio nenhum. Então é capaz de você gaguejar, dar tudo errado. Então, assim, sempre o que eu trago vai subir no palco, traz alguma coisa que você tem domínio, porque você tem jogo de cintura para lidar com aquilo. Trazer tema novo não então eu não subo no palco para falar de tema novo. E quando eu subo no palco para falar principalmente de temas jurídicos, eu saio de lá com o contrato fechado. Isso sim. Porque tem que ser vendedora no jurídico, Modesta né? ela, né? Então, geralmente você traz problemas, né? Então, desafios, assim, da palestra mesmo é mais o nervosismo, é mais das pessoas, manter as pessoas conectadas com você. Então, a sim. palestra não pode. Até porque se você vai falar sobre um assunto técnico, você não pode ser metódico, né? As pessoas vai acabar dormindo ali, né? Putz, eu tô entendendo nada que esse advogado tá falando. Então, eu tenho que trazer uma linguagem um pouco mais informal, né? Uma linguagem Pra informal. segurar. Pra pessoa se identificar. Então, o que o advogado faz na palestra? Conta fofoca. A Tá gente vendo, vai né? fofocar, vai trazer um exemplo, o cara vai se identificar, a pessoa vai se identificar.
Fala, putz, eu tô passando por isso, doutora. Nossa, você resolve. Aí resolve. A fofoca acaba em qualquer lugar, né? Vamos combinar, né? Ô, doutora, assim, hoje, presidindo, à frente da associação, o que a senhora, qual a visão que a senhora tem sobre as mulheres empreendedoras? O que tá acontecendo no momento? No que as mulheres estão empreendendo mais? Elas invadiram esse universo masculino? Não. Elas criaram o universo delas? Ou tá tudo misturado e bagunçado? Como é que é? Eu acho que tem um tiquinho de um tiquinho de outro, né? Mas, mas as mulheres, hoje, elas estão bem avançadas em todos os ramos de atividades. Então, dentro do grupo, eu tenho contadoras, eu tenho advogadas, eu tenho pessoas que trabalham na área da estética, né? Na mecânica. É bem diverso, imobiliário, né? Então, a gente consegue encontrar uma diversidade de ramos de atividades lá dentro. Até porque é lugar de mulher onde ela quiser. Exatamente. Né? E muitas vezes, se ela tem alguma experiência profissional e tem alguma oportunidade, ela vai abrir o negócio dela, vai gerenciar aquilo ali sozinha, e enfim, né? Então, ali dentro da associação, a gente encontra qualquer coisa que você pedir, inclusive eu falo assim, lá como tem 700 mulheres, tudo que elas estão precisando, Nossa, elas enviam lá. 700? 700. Uau! Não imaginava. 701. 601. Você joga lá, os sei lá, esses dias eu tava precisando de pet shop. Aí pra fazer tosa lá no meu cachorrinho. Aí joguei lá, recebi acho que uns 10 contatos. Ó, doutora, tem esse aqui, eu levo meu pet e tal. Então tem muito disso, precisa de uma pintura. Ó, doutora, tem um cara ali, tá? Então, assim, é uma rede de apoio que ajuda muito a gente. Às vezes Com a gente precisa certeza. de um contato, precisa fazer um orçamento, né? E é o dia a dia da gente, né? Te dá esse leque. Se souber trabalhar bem, é um ambiente comercial muito bom, porque você consegue se conectar com outras pessoas, que são pessoas, você consegue fazer um bom network, consegue ir até o espaço dela pra saber o que ela faz, automaticamente ela já vai saber o que você faz, então já dá pra virar uma grande amizade. Sim. E é isso, quanto mais você vai colocando pessoas ali no seu ambiente, mais pessoas você vai ter ali pra poder te indicar e vai crescendo. E tem que pagar? Não, Não pago nada. não. Então, a associação seria quase filantrópica? Na verdade, assim... Uma ONG? Né, na verdade, assim, como a rede dela é virtual, não precisa pagar para estar lá. Quando existe eventos, aí você vai custear ali o valor de Patrocínios. O valor patrocínio, então ela vem de patrocínio, ela vem dos eventos, às vezes tem algum valor de café, rateia ali o Sim. café entre elas, né? Porque qual que é o foco dela, da liderança feminina? Fazer negócios. Sim. Entendeu? Então, assim, só o fato de você conseguir ter contato de outras pessoas pra poder gerenciar e levar pro seu, isso conta muito. É. Entendeu? Então, meu foco ali não é ganhar dinheiro. Eu não quero dinheiro. É. Entendeu? Meu foco é pessoas. Oi? Quanto Assim, o quê? na liderança feminina, o foco não é dinheiro. Eu quero. É. Doutora, então vamos lá. Essas 700 mulheres não pagam nada para se associar. Não. Ok? Não. Dessas 700 mulheres, quantas são suas clientes? Nossa. 689? Esse aí não vai ter nada. A doutora tá rica, vocês entenderam, né? então. Rica! Eu falo assim, não são, obviamente não são todas, mas Claro. eu sou referência jurídica lá. Então, até porque muitas vezes elas não precisam, mas o suporte, a orientação, doutora, vou lá no seu escritório, isso aqui, às vezes fecha um direito de família, às vezes resolve um probleminha de direito do consumidor. Então, quando você se torna referência, pensou em advogado, você vai ver um monte de contato meu lá dentro. Então, às vezes, elas não são minhas clientes, mas tem muita indicação também. Então, assim, mas é o espaço que eu criei, até porque tem outras advogadas lá, né? Então, o espaço não é reservado pra mim. Ah, entendi. Né? Até porque eu não me promovo lá dentro. Olha, o foco realmente é o empreendedorismo. Então, eu não fico lá jogando coisas jurídicas, olha, me contrata. Não, o foco, até porque como presidente eu não posso fazer nada associado a essa questão da advocacia, até por questões éticas, né? Certo. Tem outras advogadas lá. Então, tem espaço para todo mundo. E qual que é a área que a doutora atua? Bom, hoje o meu escritório, ele tem a competência de atender todas as áreas, tá? Porque eu tenho advogados especializados para todas as áreas. Tem braços também, Tenho né? braços também, né? Agora, especificamente, Mônica, né? Se eu contato você, Mônica, qual é a mente que você me traz, né? Então, hoje eu sou especialista em contratos, eu sou especialista em direito do trabalho, né? Civil e consumidor.
Então, geralmente, quando entra essa demanda dentro do escritório, a estrategista sou eu. Ah, legal. E isso é o que eu faço. Então, tudo que tem a ver com pessoas e dinheiro é eu. Eu ia até te perguntar, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem ao contratar um colaborador? O que você chamaria de erro mais comum? Olha, eu acho que não vamos identificar isso como um erro, né? Mas talvez ali uma falta de análise e talvez até o perfil do empresário de não estar preparado para receber aquele colaborador, né? Então, mudança primordial dentro de uma empresa é a cultura. Porque se não tem funcionário ficando na sua empresa, às vezes o problema não é o funcionário. Ai, meu Deus. Então aí a gente precisa começar a identificar o CPF, que é o empresário. O CPF. E eu vou te falar, toda vez que eu entro numa empresa, o problema é o CPF. Não é o CNPJ, né? Então, às vezes não tem problemas. Às vezes está faltando a maturidade de gestão dentro da empresa. Então, a gente tem que saber. Pessoas é o jogo, não tem o que falar. É verdade. Entendeu? Então, a hora de dar feedback... Tava até conversando lá fora com você, né? Sobre feedback. Sim. Tem que saber dar feedback. Né? Tem que saber ali na hora de chamar a atenção. Tem que dar mais positivo do que negativo. E às vezes até para dar um negativo, até fiz queria até fazer um adendo, por exemplo, que já aconteceu, né? Poxa, mas errou, doutora, é a terceira, a quarta vez que erra, e não sei o que, eu quero ir embora da minha empresa. Pô, você perguntou hoje pro seu funcionário se ele tá bem? O que tá acontecendo? Será que ele errou? Será que tá acontecendo alguma coisa na vida? Chama ele para tomar um café. Mas, assim, geralmente, eu vou te falar, dentro do escritório, se começa a errar, se eu chamar pra tomar um café, eu falo, você tá bem? Desaba de choro. Você viu que a gente precisa de um patrocínio de café, né? É a segunda vez que eu falo disso, vamos patrocinar esse café aqui. Ô, doutora, mas enfatizando isso que a senhora tá falando, a senhora não acha que quando existe uma sequência de erros muito grande, ou falhas, desse o nome que for, né? Porque o empresário está de um lado e o empregador está de um lado e o empregado do outro. Porém, ambos têm que caminhar juntos. Concordo. Né? Porque eu acho que se o empregado for trabalhar com aquela cabeça que o patrão é o inimigo dele, vai dar ruim. Concorda comigo? A mesma coisa o patrão. Aquele funcionário é filho de uma mãe, ele é um filho de uma boa mãe, eu vou ferrar com ele vai chegar, o uniforme sujo vai voltar, ele vai chegar atrasado, vou mandar voltar, vou dar advertência. Enfim, se eles começarem a se debater num ringue, ao invés de trabalhar e caminhar juntos, o crescimento da empresa, que eu imagino que ambos queiram isso, porque se a empresa cresce, automaticamente, a não ser que eu seja sobrenatural, né? Mas tende ao empresário também colaborar com o empregado, né? Benefícios para eles, aumento de salário, entre mas será outros, que isso é só em palavras ou é na prática? Não sei, isso cada caso é um caso, né? Mas aí quando a senhora acha, pra finalizar minha pergunta, quando existe essa sequência de erros, a senhora acha que realmente pode ser um problema que esteja em casa, porque é uma sequência, ou a senhora acha que de repente ele quer não, eu quero sair, ou eu quero ferrar mesmo com meu patrão, na sua opinião? Nós temos, assim, eu acho que não tem resposta certa para isso. Por quê? Primeiro, tem que avaliar. O que está acontecendo primeiro? Depois de uma avaliação de vários cenários, é que a gente começa a entender se vale a pena manter o funcionário ou não. Exatamente. O primeiro ponto essa empresa dá treinamento? Porque às vezes eu estou cobrando algo de um funcionário, ele não entendeu, mas eu já explicou do seu jeito. Será que o seu jeito está sendo certo? Você já colocou alguma questão... Você tem um manual dentro da empresa que ele consegue ver um vídeo, ele consegue ter um treinamento com uma pessoa ali de 3, 4 dias e poder dar... Porque às vezes ele tá faltando conhecimento mesmo de mão de obra, não saber fazer o serviço. Então, pode ser um problema. Eu sempre falo que dentro de uma empresa, ela é uma escola. O dono é o professor e ali são os alunos. Ninguém sabe o seu jeito. Ninguém consegue... A não ser você. Você sabe o seu jeito. Você sabe o jeito que você gosta, onde está cada peça, onde está cada coisinha, você sabe. O funcionário, às vezes, ele vai lá e ele vai fazer do jeito dele. Às vezes você queria batata frita, que nem apareceu um vídeo esses dias na internet que eu achei super interessante. Às vezes você queria batata frita toda ondulada. Ele só foi lá e fritou e é normal. Mas, porra, era a batata frita que você pediu. Claro. Era pra fritar o bife, mas eu queria ao ponto. Ele torrou, mas, pô, já tá frita. Só que às vezes não está batendo. Aí é questão de ensinamento. Ensinei
teve treinamento, fiz de tudo. A empresa traz ali benefícios para ele. Quando você elimina todas as possibilidades Já faz um manter checklist, aquilo, né? você fala, poxa, ele não quer se manter. Aí você tem que entender qual que é o propósito do funcionário. Eu falo que dentro do funcionário ele tem 4 níveis dentro da empresa. Primeiro, você tem que identificar qual é o nível que ele se encontra. Porque o primeiro nível, quando você contrata um funcionário, como é que ele entra na empresa? Conhecimento baixo, porque ele não sabe como a empresa funciona. Ele não sabe como a empresa funciona. Mas e o gás de trabalhar para poder mostrar serviço? Quando você entra na empresa, você não quer mostrar tudo que tiver para fazer, eu vou fazer. Ah, e se tiver isso, aquilo, porque é o primeiro contato que você tem. Depois, no segundo nível, vocês vão entrar num colapso, porque você aprendeu muito. Agora você já sabe como a empresa funciona. Mas o seu gás também diminuiu, porque agora você já conhece todos os defeitos e qualidades dessa empresa. Então esse funcionário ele vai entrar em equiparação. O terceiro grau, ele vai vir qual é o incentivo que agora você vai dar, porque o seu funcionário virou estável. Agora ele já parou, ele já cresceu a habilidade dele e diminuiu a energia dele. O terceiro grau é o que o empresário vai fazer para essa habilidade aumentar, né? E ele continuar crescendo dentro da empresa. Geralmente é quando o cara vira gerente. É quando o cara vira ali um diretor, alguma coisa dentro da empresa que vai trazer um ganho, porque agora esse cara quer grana. Ele já sabe. Ele já sabe que ele aprendeu. O que você motiva nessa pessoa? Dinheiro. Você tem que transformar ou alguma coisa que vai motivar ele dinheiro. Então, o terceiro. O quarto, aí geralmente, ou tá na hora de dispensar, porque ele quer muito, ou ele vai ter a porta de ser um associado, de ter uma filial, né? De abrir uma franquia sua. Aí ele já tá lá no quarto nível. Você sabe que eu também já fui empresária e por 32 anos da minha vida, eu fui de RH. Então, para mim foi um baita desafio eu ter uma empresa. Porque é diferente quando você, literalmente, está prestando um serviço e quando você está do outro lado, né? Sim. E aí eu comecei a perceber isso, sabe, doutora? Que estava tendo muita troca de funcionário e assim, por mais que eu tentasse entender, eu não... E aí, o que eu fiz? Eu falei pro meu marido, né, que na época nós éramos sócios, falei, tá faltando treinamento. E aí foi, sabe, o estalo da vida. E aí eu contratei uma empresa, ela fez uma apresentação pra gente, eu falei os pontos fracos e os positivos, não de cada um, mas da empresa em si. E a gente conseguiu baixar demais o absenteísmo, a produtividade aumentou, mas, infelizmente, às vezes por causa de uma maçã podre, ela acaba levando o resto. E aí, por mais que você tente mostrar de novo que você não é aquele bicho papão, sim, e a pessoa já... Só que assim, ela fica com você, no caso estou dizendo, ela fica com você na hora do almoço, ela liga para você na sua casa, ela manda o WhatsApp, ela faz tudo. E aí você que só tem aquele horáriozinho que a pessoa está trabalhando, estou dizendo no meu caso, eu não ia ficar conversando com o funcionário até para não tirar a função. E aí faz com que crie aquela, né? Porque o patrão não presta. E aí, particularmente, cai na mesmice. Então, por mais que a gente incentivasse funcionário, colaborador, prometesse aumento de salário, função, e aí, enquanto a maçã podre não sai, e aí você ainda leva um tempo, né, doutora, para voltar à estaca que você estava lá atrás, e você fala, como que pode uma pessoa ter esse potencial? Tem gente que tem esse dom de arrastar, né? Porque a maçã podre vai embora e carrega um monte, né? Exatamente. Leva um monte. Aí você se coloca num lugar que isso é bom até pra Maluzinha saber também, tá começando aí. A Malu trabalha sozinha, né, Malu? Sim. Então, aí você quer numa situação onde você se vê com a sua empresa aberta e sem profissional para trabalhar. Quando é no seu caso que você vai lá e põe a mão na massa e faz o serviço do funcionário, já é difícil. Porque você não consegue fazer tudo sozinho, dentro daquele prazo que vários colaboradores fariam. Por exemplo, você tem uma agenda com 10 pessoas para atender às 11 horas, só dá você sozinha. Sim. As 9 funcionárias que estariam para atender essa agenda, mais você, que seriam 10, não for, você está sozinho, o que você vai fazer com seu cliente? Você vai dispensar? Você vai falar a verdade? Ele vai ter paciência de esperar? Porque o seu serviço é um serviço que é longo, né? Então, assim, é bem complexo mesmo esse tema que a gente está falando da parte... A gente começou com empreendedorismo feminino e a gente está indo pro trabalhista, mas é porque também mas faz parte. E eu acho que a mulher ela tem uma dificuldade muito grande.
na hora de você se confrontar um funcionário, na hora que você fala. Gente, é incrível. Quando eu vou falar, todo mundo me escuta assim, sim, pois não. No dia seguinte ninguém vem. Aí meu marido, pô, isso aqui. Ah, não, a dona Cláudia. Ah, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, né? Não é assim. Não dá pra entender. E aí, na hora que sai, o seu Roberto. Ah, mas não era a dona Cláudia Argasca? Não, mas o seu Roberto falava numa linguagem popular, sempre falava a língua deles. Ele era legal, mas quando sai, tá certo, é o seu Roberto. Porque eu tento me poldar só que na hora que eu vou falar com firmeza, propriedade e sério, eles aceitam e como um castigo, no dia seguinte não vem trabalhar. E você se depara com o seu estabelecimento aberto, um monte de funcionários para atender. Imagino que a Ana passou por isso também. E eu vejo que cada dia mais tem pessoas que estão deixando de ser empreendedores, né? Empresários. Por conta disso. Não só mulheres, mas muitas pessoas falam assim, não, cara, eu já fiz o que tinha que fazer, eu aposentei. Não, é o maior desafio. Nossa, é muito grande, muito grande o maior mesmo. Desafio O funcionário hoje, ele se coloca... E tem mais, viu? Uma coisa aqui, que você chega numa audiência trabalhista como filho da puta. Desculpa, você chega lá, o juiz te olha com a cara, tipo assim, você é um criminoso. E você se sente o criminoso, porque tanta coisa que você sai chorando. Eu já tive em audiência trabalhista que eu saí chorando. E teve uma que eu não consegui nem fazer. No meu estado emocional tava tão abalado que eu falei assim, poxa, sabe, eu tenho que fazer certinho. Quando a gente começou com a oficina, os funcionários lá eram contratados assim, ele pegava meninas para trabalhar 6 horas por dia, pagava R$700. E não dava nada, não tinha vale transporte, não tinha nada, que era tipo um jovem aprendiz. E tinha 2, 3 profissionais na área. E eu peguei esse jovem aprendiz, falei, você tem disponibilidade? Tanto tempo de carga horária? Tem. Então, eu vou pagar o piso para vocês, eu vou dar convênio médico, vou dar odontológico, cesta básica, e o ticket de refeição para eles. Eu falei, nossa, agora eu segurei os caras. Por Deus, os primeiros 30 dias começou, saiu. Aí vai para um lugar, já liga pro outro, ó, aqui paga isso, aqui faz aquilo, aqui não trabalha de sábado, aqui não sei o quê, aí vai o outro. Porque o funcionário às vezes nem quer benefício. Eu tô tirando por mim. O que é incrível de acreditar. O funcionário parece que ele não quer benefício. Parece que o funcionário, o que ele quer? Menos trabalho. Ele quer menos trabalho. Se você falar assim, eu te pago R$3.000 de segunda a sábado. De segunda a sexta-feira é normal, sábado até meio-dia, dentro da carga horária. O outro chega lá e fala assim, eu pago 2.000, mas é de segunda a sexta. O cara vai nos 2.000, nos que eu sinto, no meu segmento. É assim, por Deus. Eu perdi um funcionário que era excelente. Porque ele falou assim pra mim, desculpa, mas é que sábado pra mim eu tenho que tirar meu dia. E domingo é dia de preparar pra segunda. Empresário precisa conhecer a sua equipe. A gente precisa entender qual é a maior motivação do seu colaborador como empresário. Porque quando você entende a maior motivação do seu colaborador, aí você consegue entender o que você pode fazer por ele. Muitas vezes, a maior motivação dele não é dinheiro. Você pode pagar R$10.000, ele não quer, sabe o que ele quer? Reconhecimento. Ele é o cara que você tem que ficar falando pra ele, nossa, eu fiz tudo certo hoje, parabéns, nossa. Às vezes tem um cara que, às vezes, ele só queria um dia ter a oportunidade de almoçar com você. Nossa, é verdade. Eu nunca pensei eu queria ter a oportunidade de querer eu nunca ter você perto. Ai, eu percebia isso. Como amigo. Então, assim, se você entender essa questão de quem é o seu funcionário, até porque a gente tem um sistema de DISC, eu aplico DISC dentro do meu escritório, para mim entender qual é o perfil analítico que eu tenho dos meus colaboradores. Então, dentro do escritório eu tenho influente, eu tenho analítico, eu tenho dominante e eu tenho estável. Quando eu entendi quem é quem, eu já sei, por exemplo, o influente, ele gosta de feedback, cara. Ele gosta de babar ovo. Não adianta eu dar dinheiro pra ele. Ele gosta de autoridade. Ele tem que se sentir Ele tem que sentir. E aí, se você dá esse crédito pra ele, pode ter certeza que ele vai transmitir você dentro da fábrica, digamos assim, pra todo mundo, que ele vai te enaltecer. Porque você tá dando a ele que... O analítico, não. O negócio dele é dados. Ele é mais observador. Né? Então ele já é o dominante, é cargo. Ele é o cara que precisa ter patente, status. Pode falar também baixo, mas você tem que ter um rótulo. Não, a doutora me deixou hoje como encarregada do escritório. Não, eu que vou fechar o escritório, preciso que todo mundo vá no horário. Então ele precisa do poder. O poder. Então assim,
você entender, o estável gosta de dinheiro. E gosta de estabilidade. Ele não pode se sentir ameaçado. Que alguém vai puxar o tapete. Aí eu falo que tem feedback e o feedback. Você não dá muito feedback pro estável, mas ele corre. Meu O Deus do influente céu. também não gosta. Entendeu? Então, até a hora de falar, você tem que entender. Então, assim, eu entendo que tem funcionários que vai querer ali prejudicar a empresa. Não, existe esse cara. Mas mais do que isso é como você vai lidar com isso. Porque você não precisa jogar o jogo dele. Exatamente. Se você entender o que ele quer, alguma coisa tá incomodando ele. Se você entendeu o que incomoda, você resolveu o problema. Você traz ele aqui. Você pegou o cara de volta. Sabe como eu fiz uma vez, doutora? Hum. Eu percebi que tinha uma pessoa que estava fazendo exatamente isso. Eu falei, agora. E ela sempre, antes eu tinha o cabelo comprido e tal, e eu sempre, por muitos anos da minha vida, eu fui loira. E aí... Foi? Foi. Tem seu cabelo branco. Não, isso aqui é. Isso aqui é loira. E aí, não, mas ela era loira mesmo. E aí eu falei, vou pegar ela. E ela sempre falava, nossa, seu cabelo tá bonito. Aí eu falei, vou falar outro nome, né? Mariazinha. Mariazinha, vamos fazer o seguinte, eu quero que você vá comigo amanhã na minha cabeleireira. Eu vou te dar de presente. Ela ficou assim. E foi a pessoa que mais me ajudou. E assim, juro. Gente, eu tenho que pegar essas dicas. Não, juro. Olha, ela foi a pessoa que eu e era exatamente isso. Falava assim, puta, eu preciso. Eu precisava falar assim, puta, eu preciso fazer isso aqui, mas não vai dar tempo. Ana, pode deixar que eu vou ficar até mais tarde. E assim, aí meu marido falava assim, meu, que merda que você fez? Eu falei, deixa comigo. E aí fui lá, paguei um corte de cabelo pra ela, que foi o corte, ela não quis nem pegar. E aí ela achou que ela tava no mesmo nível, que eu não tô em nível nenhum, mas na cabeça dela, ela estava no mesmo Eu nível. sou super amiga da chefe. Exatamente. Íntima. E quando você Eu acho fala... demais. Ela pensa, tipo assim, se a chefe não puder, eu tô no lugar. É? Eu não sei se é bem esse é o lugar, mas mas assim- ele quer saber que, tipo assim, eu tô aqui e a chefe conta comigo. Eu sou Eu da tenho chefe. que fazer o E o melhor, detalhe- ela conta comigo. E o detalhe da chave que você comentou também, que hoje eu vou fechar o escritório, é exatamente isso. Às vezes eu tava, falei, como é que eu vou fazer? E aí tinha um pessoal que chegava super cedo. Aí eu falei, já sei pro meu marido, falei, já sei o que eu vou fazer. Fulana, vem cá. Amanhã eu tenho um médico e o meu marido vai ter que ir comigo. Você consegue abrir empresa pra mim? Nossa, dona Ana, eu cheguei no outro dia, sério, eu cheguei no outro dia, ela tinha aberto, olha só, ela abriu antes da hora, tinha feito café que ela não levantava a bunda da cadeira pra nada, É porque que eu acho que a pessoa se sente, tipo... valorizada, a chefe né? não tá aqui. É. Ela me deixou E a Miguel tá cuidando no- das coisas, assim. Isso é muito E ela importante. quer mostrar também. Você entende que não tem nada a ver com dinheiro? E ela Nada. quer mostrar o Adianta dar potencial benefício? dela. Adianta dar dinheiro? Adianta. Exatamente. Às vezes o cara quer um dia de folga. Se você desce do nada, assim, ó, você trabalhou tanto essa semana. É eu surpreender vou- ele. Então, um Fala, dia pra você caramba. descansar, meu. E Você voltar no gás. Meu, já tem um cara. imagina eu que eu trabalhava com roupa, que eu tinha uma confecção de uniformes. Olha, na realidade, só é uniforme se você colocar o logo, né? Sim. Então a gente trabalhava com muita roupa. E aí eu percebia no olhinho de cada uma, quando a gente ia fazer o produto, se elas gostavam ou não. Aí eu várias e várias vezes. Aí eu chamava assim de canto e falava assim, fulana, vem aqui na minha sala. Aí ela vinha e falava assim, você gostou da roupa? Aí ela falava, gostei, meu. Quer uma dessa pra você? Cansei de fazer isso. Cansei. Aí eu chamava o cortador, eu já pegava a grade de roupa e falava assim, vai lá e experimenta, vê qual que é o número, que aí ela experimentava, aí eu ia lá pro cortador e falava pra ela, na hora do seu almoço, você vai lá, a gente tinha uma bancada assim que tinha muito tecido. Aí eu falava assim, escolhe o tecido que você quer e deixa pra mim o código. E aí ela deixava na minha mesa, e assim, no outro dia eu falava assim pro cortador, faz um favor, corta isso aqui pra mim e entrega na minha mão. Aí ele cortava, eu pegava o produto e falava assim pra ela, faz um favor pra mim, fulana, faz essa roupa pra mim. E ela já sabia que era dela. E ela fazia numa perfeição, porque ela sabia que aquilo ia chamar a atenção. Brincadeira. Então, é exatamente o que você está falando. Não era dinheiro. Não era dinheiro. E uma coisa que eu aprendi também, e foi nas duras penas da vida, quando eu tinha que fazer o pessoal ficar mais tarde, ou vir no sábado, seja lá o que for, eu falava assim, gente, hoje, por exemplo, no sábado, hoje eu vou cozinhar para vocês.
Nossa, eles ficavam maravilhados, porque a chefe tá cozinhando pra mim. E aí eu sentava com eles, comia, e eu falava, gente, isso pra mim é tão básico. E eles adoravam, sabe? E final de mês eu cantava parabéns pro pessoal. Muito legal. E era assim. E isso é trazer harmonia pra dentro do ambiente de trabalho. Eu tinha um funcionário que ele falava assim pra mim, ele morava sozinho, ele falava assim, dona Ana, a gente vai vir trabalhar sábado? Porque ele queria comer da minha comida. Mas aí você vê que isso daí não... É relacionamento, né? Construir relacionamento. Porém, não te blinda. Não te blinda. Porque é aquilo que a Ana tava falando. A gente não consegue blindar nem com família. Imagina. Deu o exemplo da laranja podre, né? Você vê que com tudo isso, por isso que às vezes desmotiva muito o empreendedor. Porque com tudo que ela fez, ela ia cozinhar pra eles, passava um voto de confiança, passava pra ele que ele era capaz, eles, no caso, que eram capazes, fazia o social com a funcionária. Com tudo isso, uma laranja saiu, carregou tudo, e aí a Ana teve que dar um tempo com a empresa dele. Eu não falo que nada é pra sempre, né? Nem os términos, nem o início. Teve que dar um tempo pra ela e tudo mais por conta da mão de obra, né? A mão de obra hoje em dia tá muito escassa. Mas assim, mas às vezes o que eu falo, o que eu fico pensando, assim, não sei, tá? Mas é a minha opinião sobre desistência, né? Desistir, me desmotivou. Mas às vezes eu acho que muitas vezes na vida a gente tá mais focado no problema. E aquilo a gente começa a entrar naquele cenário do problema, no looping. E aí, sabe o que a gente esqueceu? Esqueceu do propósito. Por que eu iniciei isso? Volta. Por isso que às vezes a terapia, ela tá muito ligada nisso, pra gente descobrir por que a gente iniciou, quem era a gente lá no início, por que eu tava com aquele gás, eu não tava preocupada com os desafios do empreendedorismo. Eu estava preocupada com o meu sonho, onde eu ia chegar, e lá. E aí talvez voltar, porque o que acontece no empreendedorismo? Você vai entrar no gás, e você não tá preocupado com os desafios. Só que o empreendedorismo, ele não é fácil. Não. Porque o maior dele é funcionário, pessoas. Né? E aí, sem constar capital de giro, dívida, e aí você vai entrando em tudo num cenário, né? Enfim, só que aí você precisa saber qual é a sua maior motivação. Porque às vezes não é que ela desistiu. Às vezes a pessoa desistiu porque não compensava mais, nem financeiramente. Sim. Não estava trazendo nem retorno financeiro que poderia me dar, né? Um êxtase, exatamente, né? Então, assim, se é uma empresa que também não está me gerando, só me está trazendo problema, eu chego em casa também não tem nada, não consigo fazer uma viagem, não consigo trocar de carro, aí é melhor verificar ou recuperar essa empresa, que o nosso escritório faz. Enfim, né? Então a gente recupera essa empresa, trazer a motivação para esse empresário. O foco do empresário é vender. O foco do advogado é resolver problema. Então eu resolvo seus problemas, aí eu vou segurar da minha forma e você vai focar em vender. Eu quero você focada no mercado. Vai vender. Mas você tem que estar alinhada nesse propósito. De entender que a gente vai ter várias trancos e barrancos. Porque problema é problema, né? E você focada em trazer dinheiro. Então assim, tudo depende. Se acabou a motivação, acabou o amor, aí realmente não tem o que fica. Mas não é por conta de colaborador. Vai existir inúmeros fatores. Até às vezes a questão pessoal também atinge o profissional. Às vezes o seu emocional no pessoal tá tão baixo que tudo que você enxerga é negativo. É tudo que vai dar errado. Então, às vezes, a gente precisa realmente se afastar, cuidar da nossa inteligência emocional, tem que fazer imersão, tem que descobrir quem a gente é e entender sobre permissão. O que a gente permite entrar na nossa vida? Exatamente. Porque se ainda existem pessoas que entram na sua vida, faz uma bagunça na sua vida, deixa você com raiva, irritada, e não sei o quê. Então, deixa eu entender uma coisa. Por que as pessoas, você tá deixando as pessoas entrar? Você tá se faz permitindo. uma bagunça aqui e sai. Opa, onde tá o seu filtro? Onde chegar aqui e falar, daqui você não passa mais, aqui tá a sua barreira. Daqui pra trás, tudo que você falar daqui pra frente, eu não vou ouvir nada. Não é problema meu, é sobre você, mais sobre você do que sobre mim. Porque você precisa entender quem é você. Quando você entendeu quem é você, você entrou na questão de permissão. Aqui eu não permito. O que você falou não me atinge. E é naqueles 4 níveis que você falou, né? Então, é o momento que a gente realmente... Espiritual, principalmente, emocional. E aí, por exemplo, é o que eu sempre comento, né?
Eu já era muito agitada, eu era muito pá, 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 pá. Eu tinha isso. E a partir do momento, e eu não vou negar, não, uma das pessoas que me ajudaram muito a me entender, eu fiz também, né, tratamento, mas uma das pessoas que me ajudaram muito foi meu filho mais velho, que também faz tratamento. E aí ele falava assim pra mim, mãe, primeiro, eu tinha mania de gritar. Tudo pra mim era no grito. Eu sou assim. E aí ele falava assim, mãe, você não vai ganhar nada no grito. E aí, pra mim, aquilo dele tá falando pra mim, eu achava um absurdo. Era eu que deveria estar falando pra ele. E aí eu tenho um problema de família, que depois a gente vai conversar, que aí já vai sair o network aqui. E assim, eu não podia falar o nome de uma pessoa, que aquilo já... E ele falava assim, trata. Você tem que entender que, assim, você tem que tratar. Isso não vai te afetar. E, assim, foram tantas vezes que hoje eu sempre agradeço ele por ele ter me ensinado. Hoje, eu não grito mais dentro de casa. E eu consigo, olha, graças a Deus, eu estou há 32 anos casada, não vou dizer para você que meu casamento é 100%, porque nenhum é 100%. Mas eu tenho um marido ponta firme para tudo. Os meus 3 filhos são exemplares. E assim, eu me policio o tempo inteiro. O tempo inteiro. Às vezes eu falo assim, eu vou dar um exemplo muito prático. Tô dirigindo, o cara me fecha, eu falo... Aí eu falo, lá na frente ele vai se ferrar. Mas é tão automático que ele fala, tá vendo? Eu nem gastei pensamento. Então, é o que você falou. Quando a gente você chorar, só faltou falar da Hannah. Eu enchi os olhinhos de lágrimas. A Hannah é minha neta, que é a minha vida. Então, assim, realmente é um autocontrole. Isso é todo dia. Todo dia. É um trabalho diário. Tem que entender. Diário. Tem hora que eu falo, meu Deus, e imagina trabalhar seus gatilhos, o que te deixa irritada. Quando você entender o que te deixa irritada, aí você começa a consertar. Mas a pessoa falar isso me deixa irritada. Por exemplo, eu tenho um grande problema. Eu tenho 2 gatilhos. Se você mandar e se você gritar. Gritou comigo, eu perco controle. Se você mandar impor, eu perco controle. E é automático. Eu não sei. Eu estou em tratamento nesse sentido para poder. Ai, que bom! É verdade. Enfim, mas a gente precisa o quê? Se autoconhecer. E imagine eu que tenho uma mãe que tem Alzheimer. Nossa. Não, é assim, ontem eu falei pra ela em menos de 2 minutos, juro, caramba. 8 vezes a mesma coisa. E aí você tem uma hora que você fala... Aí eu fiz exatamente assim, fiz assim, mãe, olha, deixa eu só te explicar. Tem que entender. Eu fui exatamente isso, falei, mãe, olha, já são 8 vezes que eu tô falando pra senhora. A senhora também precisa me ajudar. Então, assim, lá em casa, você imagina, é o dia inteiro. Então, exatamente isso, esse autocontrole é todos os dias, todas as horas. E tem que corroborar com o espiritual. Sim. A inteligência emocional, ela não funciona sem o espiritual. Sim. É essencial, né? Então, assim, o cognitivo você pode aumentar? Pode, só estudando. O relacional, você pode ser uma pessoa super influente. Mas o autocontrole da inteligência emocional e o espiritual, se não tiver no nível de excelência, aí, assim, a sua vida vai ser sempre uma bagunça, as pessoas vão te afetar, você vai chorar muito, você vai ter crise de ansiedade, você vai entrar em depressão, né? Você vai explodir. Então, assim, é hora de começar a se observar. Para de achar culpa. Eu sempre falo, em algumas mentorias que eu dou para empresários, que dizem, não, porque minha empresa é isso, e vocês... Você é o culpado. Não, eu não sou o culpado, não. Eu falei, você é o culpado. A culpa é só sua. Porque na hora que você entendeu o jogo, que você consegue lidar com qualquer pessoa. Quando eu entendi que o problema, por exemplo, não era meus pais, que eu não conseguia conversar, mas vocês não entendem nada que eu falo, e não sei o quê, e meu pai tem uma opinião, e meu pai não sei o quê, e principalmente política, né? Porque o Lula fez muito, porque minha mãe, não, eu odeio o Bolsonaro, toda aquela coisa, né? Putz, tá tudo bem. É a opinião dele. Exatamente. Eu não preciso brigar por causa disso. Eu preciso amadurecer. E aí, quando você sabe lidar com qualquer tipo de conflito, você consegue sentar em qualquer mesa. Exatamente. Eu ouvi um do... Putz, esqueci o nome dele.
Ele é um filósofo também super, super famoso, é um careca, um senhor, esqueci o nome dele. E ele falou, quando tiver alguém gritando com você, você vai tendo alguns transtornos. Faz sinal de vaca, vai mugindo. Sim, vai concordando. E vai porque essa pessoa entrou no próprio caos dela. É. Então, assim, não tem nada a ver com você. Vai saindo de cena e vai ver. Porque a gente não precisa estar Bater de frente em confronto. É. Né? A gente precisa se cuidar. A nossa inteligência, a nossa emocional em jogo. Com pra certeza. que eu vou gastar minha energia com uma situação que às vezes nem vai. Nem tem o que se resolver. É. Entendeu? Às vezes é só pela briga. É. Então, tudo é a permissão. Se você permitir, vai brigar. Senão, não. Doutora, agora a gente vai fazer um bate-bola tanto com você quanto com a Malu. Tá. E assim, a gente vai fazer algumas perguntas. Mesma pergunta que eu fizer para a senhora, eu vou fazer para a Malu. E aí a Cuneia vai fazer para vocês, ok? Então vamos lá. Um sonho realizado. Um sonho realizado? É. Meu escritório. Tá. E para você, Malu, qual é o sonho? Ah, Um livro. Um livro, Milagre da Manhã. A Bíblia. Eu sabia que você tinha isso. Eu tinha certeza que era uma Bíblia. Oh, Deus do céu. Te conheço, né? e agora assim, um mico que você nunca esqueceu. Rico? É. Putz, nunca esqueci. Hoje eu não considero mais mico, mas isso foi bem marcante na minha vida. Aquelas declarações de amor. Como é que é o nome daquilo? É mensagem? Né? Não é nem a tele, é aquele que vai Que vai lá, Não, aquilo é mensagem. Eu esqueci o nome. Gente, Loucura de amor. Loucura de amor. Isso foi a melhor. A senhora fez ou você recebeu? Eu recebi da minha avó, gente. Então tá. Foi Não. lindinho. Na época você acha um mico, né? Hã? Na época você acha um mico. Foi, ela fez pra mim e foi. Na época, eu queria esconder. E a sua mãe? Ai, sim, lindinha. A Enfim. minha, quando eu era mais nova, eu gravava vídeo pro YouTube. Eu perdi essa conta. Comecei a senha, não conseguiu pagar, tá lá. Você acha que foi um mico? Você fala assim, putz, não acredito. Então, na época, eu achava que eu tava arrasando. Hoje em dia é bico. Qualidade, doutora, e um defeito da senhora? Qualidade? Bom, qualidade eu tenho em. Putz, perdi a palavra. Você persistente. Persistente, talvez, né? Persistência e um defeito. Putz, um defeito agora você. Eu sei que tem muitos, mas pode tirar para aí. Um defeito, pô. Tipo, não aceitar que gritem com você. Não aceitar que gritem, né? Não sei, aqui pra mim tudo é meio. Mas pode ser isso. Talvez às vezes a perca de controle, né? Às vezes eu falo que até defeito pode ser falar a verdade. Isso também às vezes é um defeito que as pessoas não precisam ouvir tudo. Quem Então, fala até- não escuta, né? Entendeu? Então pode ser isso. Você, meu louco. Uma qualidade. Além de ser linda, Ai, obrigada. É difícil pra mim falar assim, uma qualidade assim de cara. Tantos, né, Malu? olha só, Malu. Mas eu acho que eu sou muito verdadeira. Eu sou muito sincera. Tudo, tipo, eu acho que eu deixo transparecer tudo. E o Um defeito? defeito, eu sou muito coração. Às vezes eu levo muitas coisas pro coração e eu acho que isso me atrapalha bastante, mas estou trabalhando isso. Agora é uma palavra só e uma resposta rápida. Meu o que vir na Deus mente, tá do bom? céu. O que vir na mente. Saudade. Saudade? Saudade do meu cachorro. E o seu pai? Ai, sabia que você ia falar isso? Muito previsível. É porque a gente conversou tanto aquele dia, né? Que a gente acabou Sim, conhecendo muito elas, né? Amor. Filho. Pode ser duas? Deus e minha mãe. Linda, linda resposta sua. Tesão. Vixe, Maria. Gente, pode ser pela vida. Tesão tesão de viver. vai pela vida mesmo. Mas você viu que a mente, né? A Dona aqui já deu. Meu marido. Mas eu tenho tesão pela vida mesmo, viver. E o dinheiro? Uma tristeza. Uma tristeza? Nossa, uma tristeza.
Ficar sem dinheiro. Eu acho que é a nossa. Ela é muito prática, gente. Ela é realista, né? E agora, doutora, vamos A dizer... Malu Ah, não tá terminou. respondendo, não terminou aqui também, A não, tá? tristeza. Porque para mim, difícil essa, uma tristeza. E eu acho que você. Eu acho que eu também. vou falar mesmo. É. Meu pai também, para mim é Perda, É. essa verdade. É. Futuro. Futuro, putz, império. sonho. Ana, por favor. Um filme ou uma peça ou um livro que você leu e que te chamou a atenção, assim, que você Que fala, marcou. Um livro, uma peça? É. Um livro, uma peça. O que mais você falou? Filme. Pode ser um filme, filme é. também. O filme. O filme eu gostei muito da Fome de Poder. Qual que é o nome? Fome de Poder. Fome assisti de ainda poder. Não assisti ainda. Tá onde aí, doutora? Indicação. Já fica a É dica. o do McDonald's. Não, assisti isso, Ah, verdade. assisti. Mas eu não gostei, não. Não, gostou? Não, ali é uma Ah, tem pet liçãozinha. lá. Ele fala muito Mas sobre não- persistência. Né? Eu assisti, mas não, eu assisti ele em espanhol, inclusive. E Em uma das minhas viagens. E trouxe muito gatilho sobre a não desistir. Sim. Né? E pra você, Malu? Pra mim, eu vou ser repetitiva de novo, mas a Bíblia, eu comecei a ler esse ano. E, tenho aprendido muito. Parece, às vezes a gente leva pra um lado assim, tipo, a Bíblia, tipo... Mas, Mas é forte demais. quando a gente começa a se conectar com Deus e a sua agenda, a sua vida, meio que se alinhar com o que Ele tem pra você, tudo faz sentido. E, tipo, coloca... Eu aprendi nas duras penas, né, da vida da gente, que a gente tem mania de pedir e ao mesmo tempo a gente não confia, Sim. né? A fé. E aí, no momento não posso nem falar, mas no momento da minha vida, Lá, sessão. mas no momento da minha Benzinho. vida, eu aprendi assim, se você confia, entrega, Entrega. Sim. e vai, e a coisa dá certo, É verdade. porque, nossa, a vida da gente Ter fé é isso, é você acreditar no sobrenatural. Exatamente. Vai dar certo aí, porque, assim, aquilo que você tem controle é otimismo. Sim, Ou seja, você já sabe que vai dar certo porque vai ter dinheiro pra entrar, você vai pagar essa conta, e então tudo vai gerenciar tudo dentro do seu controle. Você tem controle? Tem. Então você é otimista. Você não tem mais controle. Quando você fala assim, meu Deus, eu não sei. Deus, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Eu não sei como é que eu vou conseguir aquilo, mas eu não sei como é que eu chego até lá. Aí é fé. Aí você pode entregar que vai dar certo. Aí você tem que acreditar. É isso aí. Que momento que a gente teve aqui É. hoje, né? Agora, Maluzinha, uma curiosidade minha. Não tá nem na pergunta aqui, tá? Você tem de projeto casar, ser mãe, ter filhos, construir uma família? Ou você fala assim, olha, isso ainda não tá na minha cabeça. Minha cabeça é trabalhar, me realizar. Não. O que você pensa pro seu futuro? Sem dúvidas, é um dos meus maiores sonhos, assim. E eu me vejo muito nessa realidade. E eu não tenho, tipo, quando daqui 10 anos, daqui 5 anos. Não, eu acredito muito que tudo acontece no tempo certo. E eu tô assim, tipo, o que Deus quiser pra mim. eu Aberta, quero, mas né? é real, meus sonhos. E eu me vejo muito nessa realidade de noivar, casar e viver tudo Mas isso. tudo no seu tempo. Você entende por que ela faz acontecer, né? Ela realmente é diferenciada, né? Ai, que linda. Nossa, eu sou fã dela, sou suspeita a falar. E, doutora, você tem um conselho para dar para as mulheres que já são empreendedoras ou aquelas que querem se tornar empreendedoras e ficam amarradas? Porque a gente sabe, né, Ana, que é bem complicado, né? Você sair da sua zona de conforto, né? E tem mulheres que passam por um abuso emocional dentro de casa, onde você não pode, você não consegue, eu te sustento, você não é nada sem mim. Enfim, um conselho para quem quer se tornar e também, principalmente, para essas jovens empreendedoras como a Malzinha aí, não só para elas, para de casa também, nossa cor de casa. Primeiro eu acho que a palavra é persistência. O conselho que eu posso dar para a mulher empreendedora é que ela não desista do sonho dela. Ela iniciou aquilo com um sonho, com um desejo e a vontade de fazer acontecer.
os problemas no meio do caminho vão aparecer e ir para qualquer cenário. Se ela estivesse trabalhando CLT, ela vai ter problema lá dentro da empresa. Então a gente não consegue excluir problemas da nossa vida, porque somos humanos. E a vida acontece. A vida não é perfeita e bela no jardim do Éden, né? Não é. Verdade. Então a gente precisa estar preparado. Então o que eu posso trazer de conselho é invista em você. Invista em você, invista no seu autocontrole, invista na sua inteligência, invista em você, para que você possa estar preparado para o mundo. Quando você investir em você, você vai saber lidar com qualquer situação. E vai ter cabeça, né? E uma maturidade suficiente para conseguir encontrar os melhores caminhos. Então, o conselho é invista em você. Tá certo. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Fica aberto aqui quando vocês puderem, quando vocês quiserem. Entre em contato com a gente para a gente estar aqui. A Kuana agradece vocês. Siga a gente lá nas redes sociais. A Cuneia agora vai. Eu queria que a doutora e a Malu também deixassem as redes sociais, por forma de contato de vocês. Para que a Cor de Casa contate vocês aí. É isso aí. Meu Instagram pessoal é ADV, abreviação de advogado, ADV Mônica Santos. Tá bom? Facinho. Segue lá. Sempre trago dicas do mundo jurídico, né? Quer saber mais novidades, tirar algumas dúvidas, pode me chamar lá. Maluzinha? O meu é Leste Malu, _, e a minha pessoal é Malu Vasconcelos, com RSS. Sigam essas grandes mulheres também, galera. São grandes mesmo. Eu conheço pessoalmente as duas. A Ana conhece, a Malu tá conhecendo a doutora, mas já percebeu, né? O tamanho gigante. Potencial das duas. Hoje foi de responsa, foi babadeira. Uma ideia, eu acho que esse programa vai ser parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. É incrível. A gente não fez metade das perguntas aqui, porque começou a tomar outras direções, né? Era uma coisa, foi pra outra, por conta das gigantes que a gente trouxe hoje aqui. Eu quero agradecer você de casa, minha comadre, meu compadre de casa. Que Deus abençoe imensamente vocês. Obrigado por estarem seguindo a gente. Continua seguindo a gente lá no Instagram, no TikTok, no YouTube. Se não segue, não sabe se inscrever, pede ajuda pro filho, porque a gente precisa muito da sua ajuda também. Pede ajuda pro filho, pros netos. Gente, a criançada hoje já nasce sabendo, lidera tudo. Então, olha, como eu posso me inscrever aqui no canal dessas duas malucas aqui, Cuneia e Kuana, Tricotando com as Comadres. É @Tricotando com as Comadres. Você vai ver lá esse símbolozinho aqui, gente, o novelozinho de lã lá, é esse que vocês vão encontrar. Se inscreve, dispara o sininho lá, porque cada vez que tiver uma postagem nossa, vocês vão receber notificações, tá? Não é pra encher o saco, não vou vender nada pra vocês, de verdade. Eu vou trazer conhecimento, eu e a Kuana vou trazer conhecimento, vamos trazer fofoca, entretenimento. E tem os outros quadros também, né? Tem os outros quadros que já estão aí pra essa semana, já vai estar o ar cozinhando com as comadres. Também vai ter o Turistando com as Comadres. Estamos indo atrás de um patrocínio bomba aí, ó. Você sabe que eu tô falando com você, né, patrocinadora? É com você mesmo. Que a gente se encontrou ontem. A gente vai marcar alguma coisa aí pra gente ver se a gente fecha, trazer mais dicas legais de turismo. Vai ter o Se Toca Comadre. Por favor, não deixem de mandar. Muito importante. É o que a gente tá mais recebendo. E a gente quer que vocês continuem mandando. Mande lá, tem alguma coisa que incomoda? Se tem uma comadre, um compadre que te incomoda, seja no serviço, seja na família, seja do lado de casa, aquele cara que para o carro na contramão, para na sua garagem, sabe? Aquele vizinho que fala alto, dá risada, que você acorda de noite, aquele que não tem limite com som, enfim. Manda pra gente que a gente vai ler aqui a sua história e vai ficar no pé até esse compadre, essa comadre se tocar. Tem que se tocar, né, comadre? Porque a gente também faz do limão uma limonada. Mas a gente não pode continuar incomodando as pessoas, né? Com e certeza. Vocês mandam pra gente aqui, a gente vai ler aqui. Fora isso, tem outros quadros que inclusive hoje já vai botar em prática, vai trazer pra semana que vem pra vocês, que é o Tricotando com as Comadres na sua casa. A gente vai correr atrás, tá? Vou trazer os bastidores pra vocês. Isso é em primeira mão. A gente vai atrás dos famosos, vai bater na porta deles e pedir entrevista. Vou bater na porta literalmente. E aí, posso entrar? Gente, será que eles vão deixar a gente entrar? Será? Será, Kuana? Tem que deixar, né? A gente vai atrás. Só que se eles não deixarem, você também vai saber. Que a gente vai trazer pra cá, tá bom? Muito obrigada desde já. Um agradecimento especial para os nossos patrocinadores. Mais uma vez, a G-Suite. Aqui, gente, esses biscoitinhos a gente não pode abrir, que é dos nossos convidados. Mas é uma delícia. Eu ganhei no final do ano, é maravilhoso. Tem um bolo gigante lá fora esperando pra gente também degustar. Alto Mais Serviços Eireli, uma credenciada da Bosch Car Service. Fica na Avenida Monteiro Lobato, 2949, no Parque Secap, em Guarulhos. Galera, profissionalismo lá. Pode ir lá que é bom, viu?
atendimento de primeira, tem conhecimento, sabem do que estão falando e mais, tratam você na família mesmo, porque lá é uma empresa familiar. Vai lá tomar um cafezinho, faz uma revisão no seu veículo, sem compromisso nenhum, passa lá, tá bom? Um abraço, muito obrigada pelos patrocinadores e pros próximos que virão. Ratinho, tô te esperando, já me falaram que não, mas eu sei que você vai patrocinar meu café aqui, ó. Ó, tô te esperando, Ratinho. Gente, gratidão, muito obrigado, fiquem com Deus. Beijo.